Bom, vamos começar a apresentação. O título é esse: quando os alunos colocam a mão na massa, uma análise do Festival Integrado de Teatro da Unirio, FITU, enquanto campo auto-organizado de experimentação política. Porque... tá. Eu coloquei esse pequeno poema do Sérgio Vaz, porque eu acho que ele sintetiza muito do que é o sentimento que eu vi e que eu presenciei nesse festival. Para fazer essa pesquisa, eu usei muitos documentos e fontes de lugares muito diferentes. Eu baixei o Google Drive do festival, dos anos, né, onde as comissões iam se organizando, então tinha ata de reunião, edital, foto, programas, alguns outros artigos, mas também era tudo muito rarefeito. Então tinha ano que eu tinha o edital, tinha ano que eu não tinha. Não existia uma padronização de ata. Então trabalhar com esses documentos foi um trabalho muito intenso de tentar entender o contexto onde eles estavam, o que eles estão tentando dizer, o que eles podiam me dizer sobre esse caminho do FITU, né? Também peguei a página do Facebook do FITU, também fiz entrevista com algumas professoras que passaram na coordenação do projeto e alguns alunos em diferentes fases do projeto. Também usei a página do Facebook do projeto e usei a minha memória, porque... Bom, o FITU ele foi fundado em 2013 e eu entrei no FITU em 2014. É engraçado porque eu tinha uma memória muito certa de que eu fui uma das fundadoras do festival e não fui. Entrei em 2014 e várias pessoas achavam isso também. Enfim, eu entrei em 2014, fiquei até 2016, que foi o ano que eu me formei na Unirio. Mantive uma pequena ligação em 2017, que eu viajei com o Intercâmbio. O Intercâmbio FITU é um projeto que nasceu de dentro do FITU e ganhou vida própria, e tem a auto-organização também como uma das suas bases. Falando bem rapidinho aqui do FITU, ele é um espaço autogestionado pelos alunos, que tem rotatividade de coordenadores, ele se tornou um projeto de extensão em 2014, ele é incorporado ao calendário acadêmico com isso, ele tem uma não curadoria, o único critério fundamental são os 75% de alunos vinculados na equipe, e existem alguns critérios secundários, eu vou falar um pouquinho mais disso à frente. O primeiro capítulo é o FITU com o passar dos anos, e aqui eu vou passar muito rápido, porque, enfim, eu tento esmiuçar um pouco a história, tentar identificar quem participou da história da comissão do FITU, da organização. Então, a gente tem em 2013 de Muros e Passagens, o Teatro, a Universidade e a Sociedade como primeiro tema, um tema divulgado, e o festival não era um projeto de extensão, então ele foi feito na raça, pelos alunos. Em 2014, o tema foi memória, mas não foi divulgado, mas ele se tornou um projeto de extensão. Então, ele conseguiu, conquistou bolsa, conquistou direito a material gráfico, conquistou lugar no calendário da escola de teatro, e isso facilitou muitas coisas, facilitou o acesso às salas. Em 2015, espaço e construção é o tema. A gente tem em 2016, resistência cultural, já mostrando uma certa reflexão do momento em que a sociedade vai passando, né? Em 2017, tem o tema de ativismo, feminismo e cena, identidade, poder e liberdade, e 2018, teatro e periferia. Eu estudei FITU nesse recorte, de 2013, que é a primeira edição, a 2018. Então, eu estudei 6 edições, tomara que tenha 16. E aqui eu vou falar rapidamente sobre o festival, sua organização e o corpo discente, que é o segundo capítulo do trabalho. Bom, a Unirio, ela é a única universidade que tem 5 cursos integrados na mesma escola, no mesmo espaço físico. A gente tem bacharel em atuação cênica, cenografia indumentária, direção teatral, licenciatura em teatro e um bacharel em estética e teoria do teatro. E isso faz com que tenha um enorme organismo, mas e a produção cultural, ela fica onde? Né? Isso foi a minha primeira pergunta quando eu encontrei a possibilidade de estudar o FITU. E, de fato, é 1% da formação, que é enorme. A Unirio tem cargas horárias imensas, ela proporciona uma formação incrível para os alunos, mas em termos de produção cultural, a gente só tem 1% da grade curricular dedicada a isso, apenas 30 horas de todas as horas disponíveis. E aí, pensando que um ambiente capaz de formar artistas que tenham consciência ampliada sobre o fazer artístico, porque é uma universidade em que todas as disciplinas de todos os cursos podem ser utilizadas como créditos optativas para outros cursos, se eu quiser, eu posso fazer as 4. E também pensando em termos de formação, que a conscientização de todas as funções do trabalho artístico torna o artista capaz de executar sua obra de maneira mais coerente e criativa, o modo de produção não podia ser diferente. E aí eu me pergunto,
pergunto, assim, na pesquisa, né, que tipo de artista se forma quando não se incentiva a produção cultural? Né? O artista alienado no modo de produção do seu próprio trabalho, ele certamente chega ao mercado de trabalho buscando um emprego, mas ele sem saber como produzir sua vaga. E por que como produzir sua vaga? Porque essa necessidade de autoprodução, atualmente, ela muito se explica pela situação dos últimos anos da produção cultural do Brasil. A gente tem uma formação de produção cultural extensa e uma crise, lembrando que eu comecei a escrever essa pesquisa em 2018, né, poderia dizer 2019, e não imaginava o tamanho da crise que a gente ia se meter, e a gente já estava numa crise muito grave em relação à cultura. Trazendo para isso, eu trouxe o conceito de artista docente da Isabel Marques e artista produtor. E aí, à luz do conceito de artista docente, que é aquele que tem função e busca explícita pela educação, eu faço um cruzamento com a figura do artista do produtor, que seria aquele que tem função e busca explícita para a produção de si mesmo e ou do projeto. Então, ciente do modo de produção do seu trabalho de forma ampliada, o artista consegue ter uma produção muito mais coerente, muito mais potente, na verdade, né? Mas a gente também não pode esquecer que a produção influencia a sua criação e a criação influencia o modo de produção, né? A produção altera a estética altera a forma de produzir o espetáculo, não são separados, não são coisas separadas. A produção, coisas que poderiam ser entendidas como burocráticas, orçamentos, elas interferem materialmente no que o espetáculo pode ser. E, além disso, também tem um ângulo artístico ideológico sobre a autoprodução que faz parte e constitui o grupo. Eu peguei uma outra autora, a Marina, e ela falava sobre um tipo de teatro que é um teatro um pouco menor, que ela, inclusive, denomina teatro menor, que é um teatro de grupo, um teatro que tem uma atenção em receber mais as pessoas, e ele é completamente compatível com o modelo idealizado de produção, que é aquele que a gente separa uma produção comercial e a produção artística. Quando você separa isso, você torna uma produção escalonável, e aí a gente entra no que a gente chama de indústria do teatro, indústria da cultura. Só que a maioria dos grupos de teatro não tem compatibilidade com esse tipo de produção, porque ideologicamente, no fazer, no cotidiano deles, esse tipo de experimentalismo gerencial não funciona. Então, de fato, a produção ela é quase inerente a grande parte dos grupos de teatro do Brasil. Pensando nisso, e na experiência do FITU, eu perguntei se os alunos estavam aprendendo a produzir ou não dentro do FITU. E aí eu fiz uma entrevista com 5 alunos para o projeto inteiro, e em algum determinado momento eu perguntei se eles voltaram a produzir depois de formados, e o que eles produziram, o que eles produzem. E, bom, a maioria disse que sim, menos a Juliana Thierry, que não tinha se formado. Então, eu considero, a partir desses processos, que o FITU, sim, garante e se torna um espaço, não uma formação completa de produção cultural, mas um espaço onde, na prática, os alunos conseguem suprir um pouco a falta desse tipo de ensino que eles encontram na Unirio. Trazendo aqui também alguns conceitos sobre como se organizava essa comissão. Eu trouxe alguns conceitos de práticas e teorias libertárias e anarquistas, com intelectuais da escola anárquica, como Proudhon, Kropotkin, e também paralelos com o grupo Tiataó e Nós Aqui Travês, que é um grupo muito reconhecido no Brasil pelo sistema de funcionar, justamente pela auto-organização, horizontalidade. O primeiro conceito que eu trago é a auto-organização, e a auto-organização na praxis, né? Então, os alunos tinham vozes e peso da deliberação igual a qualquer um que chegue e participe das reuniões. E existiam comissões, então, de fato, eu, por exemplo, era da comissão de eventos, existiam pessoas que eram da comissão de espetáculos, comissão de debates, comissão de comunicação, mas, apesar de elas serem interdependentes e autônomas para executar tarefas, todas as decisões eram feitas em reuniões, então, os alunos se auto-organizavam dentro das funções e dentro das decisões do que seria o festival naquele ano. A Tânia Farias, ela fala muito sobre quebrar a espinha, como é que isso quebra a espinha do que a gente está acostumado a viver, né? A gente está acostumado a ser delegado a funções e não a assumir cargos
de liderança dentro das funções, mas lideranças de um com os outros, não de um em cima dos outros. Então, como é que um festival auto-organizado exige que os alunos tenham uma proatividade de entender que sem eles aquilo não acontece, mas sem eles de maneira coletiva. Então, eu entendo que a auto-organização do festival é uma experiência trabalhista pedagógica, que o Proudhon fala muito, que desenvolve as aptidões, a proatividade, e quebra um pouco com essa espinha da heterogestão que a gente tem no modo capitalista, que torna tudo uma ideia de empresa. Tem o conceito de autogoverno, e para os libertários o povo possui grande saber e é capaz de se autogovernar, inclusive apenas ele é capaz de se governar, então o corpo discente é que é capaz de conduzir o caminho desse projeto, que é o FITU, projeto de extensão. Sobre questão de curadoria, sempre que se fala do FITU, e aí eu ouvi muito nas entrevistas, lembro muito de memória, sempre que eu ouvia falar do FITU, sempre se falava, o FITU não tem curadoria, e isso é incrível, só que a ideia de não curadoria é uma ideia de curadoria. Então, desenvolvi o que é curadoria e dividi em duas partes. Um tipo de curadoria para todos os trabalhos, que, na verdade, 70% a 75% da equipe tem que ser vinculada à Unirio, e os critérios secundários relacionados à estrutura, se cabe no palco, se consegue conciliar com outras apresentações, e, pelo que eu percebi em atas, em memória, quase nunca era necessário recorrer a esse tipo de critério. Então, basicamente, todo mundo que se inscrevia e que fosse 75%, 70% ligado à Unirio, conseguia participar. E existe um critério secundário de curadoria em algumas sessões específicas, como os debates, as oficinas e espetáculos convidados, porque são os alunos, a comissão do FITU, que decide quem vai chamar para o debate, que debates serão feitos, muito baseado no tema do ano. Então, há uma curadoria mais intensa por parte da comissão. As oficinas, ao longo do tempo, foram se tornando um pouco autônomas, então os alunos começaram a sugerir oficinas que eles queriam fazer, e aí começou a ter uma não curadoria das oficinas também. Eu pensava muito sobre representatividade enquanto eu estava no FITU. Quando eu comecei essa pesquisa, eu pensava, o FITU, ele, em vários momentos, ele alcançou um lugar de representatividade dos alunos, e estudando ele um pouco mais, não é bem esse o papel dele. Na verdade, ele está muito mais ligado a um conceito de ação direta e democracia direta, não de representatividade. Representatividade está muito mais ligada a uma ideia que alunos votam e delegam a outros alunos, no caso de um DA ou um CA, as decisões que eles querem para aquele curso, para aquele espaço, aquele ambiente universitário. E o FITU, ele se constrói de ações diretas, se aproximando muito da democracia direta, porque a qualquer momento qualquer um pode entrar lá e tentar coletivamente realizar suas ações. Eu também trabalhei a ideia de ação direta, espaço físico e propaganda pelo ato. Aqui à esquerda, a gente tem os alunos no primeiro ano, pintando a sala 200, transformando ela numa caixa preta. Era uma sala que estava realmente muito degradada, e eles queriam que ela se transformasse numa caixa preta para ser um lugar de apresentação com essas características. Então, eles conseguiram patrocínios de tintas, foram lá e fizeram uma ação direta. E essa ação direta não se limitou apenas à melhoria do espaço, como também a intervenções no espaço, chamando a atenção tanto para o festival quanto para a forma como aquele espaço estava sendo conduzido num geral. Então, aqui à direita a gente tem os lambilambes, que foi um outro episódio do FITU, onde alguns lambilambes foram colados, porque a universidade estava começando o desmonte em 2015, tinha acabado de sair de uma greve e estava em obra eterna, digamos assim. Aqui, eu acho que é o exemplo máximo de propaganda pelo ato e ação direta, porque as salas elas não tinham identificação, então o FITU confeccionou placas para nomear as salas, para que quem chegasse na Unirio, a ideia do FITU sempre foi abrir a Unirio para além dos muros, trazer as pessoas de fora da Unirio para dentro da Unirio, e além disso, também compartilhar o saber, por exemplo, dos nomes da sala com os próprios alunos, porque muitos não sabiam quem é a Lucília Pérez ou quem é a Esther Leão, e aí, desde 2013, as salas contam com essas placas, muitas já estão caindo, mas é um tipo de propaganda pelo ato que a gente tem, que o FITU conseguiu colocar. Então, ele tem uma assinatura no espaço físico e, ao mesmo tempo em que ele colabora com a melhoria desse espaço físico, ele também está ali propagando a ideia de que é possível fazer isso a partir da organização desse festival.
Ele é um projeto atípico, porque ele troca de coordenação ao longo dos anos, ele troca de departamento, isso é muito diferente dos outros projetos de extensão, que normalmente são projetos mais ligados à autoria dos professores, que escolhem a partir das suas pesquisas, a partir das coisas de interesse que vão surgindo. E isso é muito atípico dentro do ambiente universitário. A gente tem a questão das bolsas e da ajuda mútua. O Proudhon fala sobre uma estratégia de ajuda mútua, ao invés da estratégia competitiva que o capitalismo tenta colocar, como a real sobrevivência das pessoas, que se ajudando é que as pessoas conseguem sobreviver ao sistema. E as bolsas no FITU, ao longo do tempo, vão trazendo esse conceito cada vez mais forte, então elas começam a ser distribuídas de acordo com quem, além de ter disponibilidade para se dedicar um pouco mais de tempo, ou algumas tarefas um pouco mais burocráticas ao projeto, também pessoas que precisam dessas bolsas para se manterem na universidade. E isso era entendido entre eles, eram reuniões coletivas para entender com quem ia ficar a bolsa, não um professor que escolhesse ou alguém por mérito, e sim pensando na ideia de ajuda, além de absorver os alunos BIA, que são bolsas de incentivo acadêmico, que existem na Unirio, que o aluno precisa se vincular a algum projeto para que ele receba essa bolsa. E o FITU recebeu muitos alunos assim, porque, além de tudo, ele era um projeto muito interessante de construção, e muitos alunos chegaram com essas bolsas, e o projeto sempre recebeu todo mundo em relação a isso. Então, esse conceito de ajuda mútua, ele é muito presente dentro do projeto em relação às bolsas, que poderia ser um ponto, na verdade, de inflexão ou uma problemática. Bom, tem o conceito de praxis, é um conceito de muitos outros conceitos dentro, ele é muito grande, mas eu vou trazer aqui um pouco da conclusão que eu trouxe, que é o projeto luta contra o senso comum alienador, que é o papel passivo do discente na universidade, que se instala quando há uma ausência de praxis, quando há uma dicotomia inerte entre consciência teórica e consciência prática. A noção adquirida de praxis mantém certa continuidade na habilidade interrogativa do indivíduo. E há a importância da forma de construção na praxis do FITU, e como o fato dele ser um projeto que poderia ser apenas uma demanda dos alunos, mas se torna um projeto de ação dos mesmos, modifica a autoimagem do estudante da Escola de Teatro da Unirio, assim como também traz novas percepções e bases para um novo mercado de trabalho que surge conforme novas turmas que passaram pela experiência do festival vão se formando. Temos os professores e professoras, aqui a gente tem a tabela com todos os professores e professores, na verdade, professores e professor. Gostaria de chamar a atenção que em 2018, na verdade, também contam, a Cristina Esteva e o André Pagema, eles assinam oficialmente, estão nos cartazes, mas também contam com o professor André Chances e a professora Ângela Reis, porque, na verdade, foi um ano que o FITU teve muita dificuldade de se reestruturar e chamou todos os professores de todos os departamentos, para que cada departamento pudesse indicar um professor coordenador e houvesse, pela primeira vez, uma coordenação mais coletiva entre os professores. Infelizmente, o departamento de teoria foi o único que não teve nenhum professor que tenha se mostrado interessado. Pensando sobre o papel dessas professoras e professores, eu pensei como era coordenar um projeto sobre produção. Então, eu fiz entrevista com essas 3 professoras para tentar contar a história do FITU também, e perguntei algumas coisas, se elas eram produtoras, se elas já tinham produzido algum festival, e se produziram eventos dentro da Unirio. As experiências são bem poucas, assim, exceto a professora Cristina Estreva, a professora Rosane Trota e Marina Viana não tinham exatamente muita experiência. Marina Viana entrou no FITU assim que ela tinha entrado na universidade. Então, como é que elas estavam coordenando um festival, um projeto, na verdade, que o foco era esse? Porque, de fato, o projeto em si é a comissão de produção, é a produção de um festival. E aí eu lembrei do Mestre Ignorante, do Rancière, e trouxe para a gente trabalhar, porque ele traz muito essa ideia do círculo da potência que se instala dentro dessa relação das professoras com os alunos do FITU, e como elas lutam contra o embrutecimento explicador, e como isso traz uma emancipação desses alunos. Então, o que eu observei no discurso dessas professoras é que é sempre um caráter mais de construção, de construir um projeto, do que coordenar um projeto em si. E isso torna o projeto mágico para ambos os lados, tanto para quem orienta, coordena, quanto para quem está dentro do projeto como aluno.
Aqui é o terceiro capítulo, entre sinopses e debates, indícios da politização do corpo discente da Unirio entre 2013 e 2018. É um capítulo que eu me dedico a analisar os programas de teatro. Primeiro, eu queria fazer um panorama da politização da sociedade, trazer 2013 como um marco político, não só porque é o ano que começa a analisar o festival, mas também porque, de fato, de 2013 para cá, a política tem se posto no cotidiano cada vez mais. Eu listei alguns acontecimentos aqui, né? A crise de representação e organização política, a herança maldita dos mega-eventos no Rio de Janeiro, a desigualdade social. É muito estranho falar sobre ser uma das maiores do mundo nesse momento, porque a gente sabe que, na verdade, piorou, mas já estava muito ruim. E aí as mobilizações de 2013 e 2014 introduzem ferozmente muitas pautas no cotidiano da sociedade. Em 2016, a gente tem um golpe pseudo-legal, né? Michel Louvi chama um golpe de pseudo-legal. Ainda em 2016 e 2017, a gente tem o acontecimento da Primavera das Mulheres, onde as mulheres tomam protagonismo na agenda de lutas contra um congresso extremamente conservador. Em 2018, a gente tem o assassinato de uma vereadora negra eleita, junto com o seu motorista, a Marielle Franco e o Anderson Gomes, e a gente ainda tem a eleição do Bolsonaro, que é o presidente que está cortando todos os investimentos no que a gente está tentando fazer na universidade. Mas eu queria trazer aqui só um parêntese sobre junho. Por que eu trouxe justamente 13 de junho como um principal argumento de pauta? Porque eu trago esse panorama para a gente pensar isso como as pautas que a gente pode usar para pensar sobre o que é o festival dentro dos alunos. E aí eu trouxe o que o Gajanigo falou, que, na verdade, o distanciamento do que foi, do que pode ter sido esse período, né? Ele escreveu isso em 2016, eu estava escrevendo em 2018, 13 e 16, 18, esse distanciamento vai dificultando cada vez mais as análises da política no cotidiano. E aqui estava me interessando observar, a partir do festival, e inclusive se era possível observar, como essa politização estava sendo refletida no cotidiano da universidade por parte dos alunos, principalmente. E aí, é claro, também, dentro de São Flores, a gente tem um processo de despolitização tremendo nessa época, né? Então, a gente tem uma pós-política, uma ultrapolítica sendo desenvolvida. E aí eu trouxe os programas e as sinopses como documentos de análise. Os programas são documentos muito rarefeitos em termos de pesquisa no campo do teatro. O Walter Lima Torres Neto é um pesquisador que trabalha com eles amplamente, mas, de fato, poucas vezes eles são utilizados, e eu considero que eles são o primeiro contato do público com a obra e, certas vezes, o único, principalmente no contexto de um programa de festival. Então, eu trago uma tentativa de compreender e problematizar o gênero textual sinopse como fonte de estudo e discussão do campo dos festivais em estados universitários. E aí, eu penso que os vetores norteadores das obras indicam, no primeiro contato, um posicionamento marcadamente político ou não, né? Porque a linguagem é um fenômeno ideológico. Então, quando o Bakhtin diz que é na palavra que se revela melhor a ideologia, e lembrando que ideologia é um complexo fenômeno utilizado para mascarar a realidade, a gente pode dizer que quando eu tenho sinopses que tentam já, no seu primeiro contato, ao mesmo tempo que há uma tentativa de sedução ao espectador, imaginado por aquele que escreve, assim como um aviso ao que aquele trabalho se propõe a fazer, um pré-aviso, a gente tem uma disputa pela hegemonia dentro de um gênero textual de 2 ou 3 linhas. E aí eu entendo o programa de um festival como uma colcha de retalhos, de patchwork, que tem uma autoria coletiva, com preservação das individualidades, então cada sinopse é única, escrito... É muito difícil denominar qual é a autoria de uma sinopse, ou até mesmo de um programa de teatro, mas num programa de festival isso é mais difícil ainda. Então, é um objeto único, feito de peças individuais, coladas de uma maneira que formam uma única colcha, porque a identidade visual do programa do festival de teatro, ele é um único, né? Ele é unificado, eu não tenho um pedaço de programa de acordo com cada peça ali, é diferente de eu analisar programas de diferentes espetáculos. E aí, eu fui construir um panorama a partir dos indícios. Então, eu listei as principais pautas
de politização que perpassaram esses anos de 2013 a 2018. Então, temos as pautas LGBTQIA+, as de lutas de classe, as questões raciais, as feministas e mulheres na sociedade, os questionamentos ao discurso da mídia hegemônica, os questionamentos ao governo, ao Estado e demais estruturas de poder e suas atitudes, autores ou artistas notariamente reconhecidos por seu trabalho politizado, e sinopses que se autodefinem políticas. Aí aqui eu trouxe um pedaço de cada programa. Como a gente pode ver, é isso. A característica do programa de festival é que ele esteticamente é unificado. Então, a gente tem, dentro do discurso, a potência de análise dos trabalhos, apenas, né, dentro da sinopse, dentro dos títulos também. Esse aqui é o FITU de 2015. O 2016 não teve orçamento para imprimir, então eles imprimiram essa grade e fizeram muitos posts no Facebook, que foi onde eu tirei, e isso já começa a trazer uma tendência, que é os programas de teatro começarem a ser intermídias, se não apenas virtuais. Esses são os modelos de posts unificados. Em 2017, o FITU tem um programa de 15 páginas, 100% online, não tem nada impresso, e ele até tem algumas diferenciações por parte da comissão, que coloca em destaque sinopses e espetáculos que acham que tem a ver com a temática deles, e o FITU 2018, que tem esse cartaz belíssimo, e que atrás dele vinha a programação, vinha a sinopse, vinha todas as informações do festival.